Oi, pessoal! Quem está na rotina de preparação para concurso sabe muito bem, a redação pode ser o grande divisor de águas. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse assunto, sabe? Vamos descobrir quais são os erros que mais eliminam e o mais importante, vamos construir juntos o caminho para aquela nota máxima. E para começar, uma pergunta bem direta. A redação que se tem feito por aí, ela joga a favor da aprovação ou está jogando contra? Porque, olha, em concursos de alto nível, a parte discursiva não é só mais uma nota. É, na verdade, o que separa quem consegue a vaga de quem fica pelo caminho. O nosso roteiro de hoje é bem simples e vai direto ao ponto. Primeiro, vamos entender o que faz uma redação eliminar. Depois, vamos analisar os 3 erros que são, assim, fatais: fugir do tema, escrever um texto confuso e desrespeitar a norma culta. E no final, a gente monta aquela caixa de ferramentas para garantir uma nota excelente. Ok, vamos começar então por aquele cenário que a gente precisa evitar de qualquer jeito, a redação que simplesmente elimina. A verdade dói um pouco, mas é essa. Tem muito candidato com conhecimento técnico incrível que acaba sendo reprovado por erros básicos na redação. É um deslize na coesão, uma leitura meio por cima do tema e pronto. Todo o esforço de meses de estudo pode ir por água abaixo. Vamos falar do primeiro e talvez o mais desastroso de todos os erros, a tal da fuga ao tema. Então, o que significa fugir do tema? Pensa assim, a proposta da banca é um alvo. Fugir do tema é atirar para qualquer outro lado. Não importa se o tiro foi tecnicamente perfeito, se não acertou o alvo, a pontuação é 0. É exatamente isso que acontece quando o texto ignora a frase-chave ou aqueles tópicos que a banca pediu especificamente. E por que isso acontece tanto? Geralmente por 3 motivos principais. Primeiro, a leitura apressada, sabe? Aquela desatenção com a proposta. Segundo, uma análise superficial do tema que não vai a fundo. E o terceiro, que é um perigo, é tentar encaixar aqueles modelos de redação prontos genéricos que quase nunca dão certo. E para não ficar nenhuma dúvida do tamanho do estrago, olha só o que diz o professor Heitor Ferreira. Uma fuga ao tema pode simplesmente zerar a prova, mesmo que a gramática esteja perfeita e a estrutura impecável. É, sem dúvida, um erro fatal. Certo? Vamos agora para o segundo problemão. O texto confuso. Aquele texto que não tem clareza, que não tem uma linha de raciocínio lógica. Já leu um texto que parece mais uma coleção de frases soltas, em que uma ideia não tem nada a ver com a outra e quem está lendo fica completamente perdido? Pois é, isso é um texto sem coesão. O argumento não evolui, ele só se amontoa de um jeito bagunçado. E isso torna o trabalho de quem vai corrigir quase impossível. Mas, olha, tem uma ferramenta poderosíssima para resolver isso, o tópico frasal. Pensa nele como se fosse a ideia principal do parágrafo. É uma frase só, geralmente ali no comecinho, que já diz de forma clara e direta qual é o argumento que vai ser defendido nas próximas linhas. Funciona como uma bússola para o parágrafo. Agora dá uma olhada nessa estrutura. É quase uma fórmula para a clareza. Começa com o tópico frasal, que é a grande afirmação. É isso aqui que eu vou provar. Depois vem a explicação. E a razão para isso é essa. Em seguida, a gente precisa da prova, né? Por exemplo, veja esse dado, esse fato, e, para fechar com chave de ouro, a consequência. E o resultado disso tudo é: seguindo esses 4 passos, o parágrafo fica blindado contra a confusão. Vamos então para a terceira categoria de erros, que é sobre o domínio da nossa língua portuguesa, o desrespeito à norma culta. Aqui a gente tem alguns dos vexames gramaticais mais comuns, né? Pontuação errada, que pode mudar todo o sentido, o uso da primeira pessoa, aquele eu que tira toda a objetividade do texto, e também as generalizações vagas e aquelas frases gigantescas que cansam o leitor e ainda abrem mais espaço para erro. E essa comparação aqui na tela ilustra perfeitamente a importância de escolher bem as palavras. Em vez de usar um verbo super genérico como dar, optar por um mais específico e formal como propor ou implementar já eleva o nível do texto e mostra mais maturidade na escrita. E por que evitar tanto a primeira pessoa? É simples. Escrever na terceira pessoa transforma uma opinião em um fato. Eu acho que soa meio fraco, subjetivo. Agora, observa-se que soa como uma verdade objetiva, quase inquestionável. É uma mudança sutil, mas que dá muito mais autoridade para o texto. Muito bem, já vimos os principais erros. Agora, vamos para o que realmente interessa: como consertar tudo isso. Vamos montar a nossa caixa de ferramentas para uma redação nota 10. Chega de só falar de teoria, né? Vamos para a prática.
As próximas ferramentas são ações concretas para começar a aplicar hoje mesmo e realmente virar o jogo na preparação. A primeira ferramenta são os conectivos. Eles são como as pontes que ligam as ideias. Dominar o uso de conectivos de adição, oposição, explicação, consequência, isso é fundamental para garantir a coesão do texto e mostrar para o examinador que se tem domínio da língua. O processo de escrita é a nossa segunda grande ferramenta. E o passo mais importante de todos é o primeiro, o planejamento. Antes de escrever uma linha sequer do rascunho, é preciso fazer um roteiro, organizar as ideias. Só depois se desenvolve o texto e, por último, aquela revisão cuidadosa. Pular o planejamento é a receita certa para um texto confuso. A terceira ferramenta é o repertório. Pensa assim, uma casa bem estruturada precisa de bons tijolos, e uma redação precisa de bom conteúdo. E isso significa ler, se informar sobre o que está acontecendo no mundo, entender os debates. Sem conteúdo, a melhor estrutura do mundo vira só uma casca vazia. E por último, a ferramenta que amarra todas as outras, a prática constante. Não tem atalho, não tem fórmula mágica. Como diz a frase aí na tela, a arte de escrever bem é, no fim das contas, a arte de escrever sempre. É treino, revisão e repetição, de novo e de novo. Para fechar nossa conversa de hoje, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo que a gente viu, qual desses erros vai ser a prioridade para ser eliminado da prática a partir de agora? A jornada para a redação nota 10 começa com esse primeiro passo.